E quero que você acompanhe comigo a leitura do texto a partir do verso 21 até o verso de número 43. E vou chamar sua atenção para esse episódio. Episódio JJ. O encontro de Jesus com Jairo. JJ. Jesus, Jairo. E você manterá o texto aberto aí, acompanhará a passagem e a leitura dela, para depois então entendermos as lições que ela tem para a nossa vida essa noite. Marcos capítulo 5, do verso 21 até o verso 43. E diz assim então, palavra do Senhor essa noite, nessa passagem, a cada um de nós. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe trancou, ou melhor, estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer
a menina. Amados, que o Senhor se encarregue de aplicar esse texto à nossa vida e ao nosso coração essa noite. Depois de ter feito 36 anos de vida, no último dia 30, alguém me disse que eu estou com mais cabelo branco do que o normal. E eu brinquei dizendo que isso é parte do trabalho pastoral. 36 anos de vida já me fizeram descobrir algumas coisas. Primeiro, que eu já sei quem eu vou ser quando crescer. Isso tem a ver com o sermão de domingo passado à noite. Mas descobri uma outra coisa. Que a vida é muito complexa. A vida é muito difícil. A vida é um negócio complicado à beça. Diria mais, fácil mesmo é morrer. Morre, acabou, enterra, pum, acabou. Morreu, morreu. Vai fazer o quê? Morreu. Difícil mesmo é viver. E sabe que os filósofos dizem que a vida é difícil? Por causa de uma coisa que a gente descobre logo na vida. A contingência da vida. A nossa incapacidade de lidar com os problemas da vida. Com a imprevisibilidade da vida. Com as dificuldades que dia a dia surgem e que a gente não sabe muito bem o que fazer com elas. Uma coisa que a gente sabe com toda certeza sobre a vida é que nós somos incapazes de controlar todas as variáveis da vida. Eu e você estamos bem aqui agora, podemos sentar nesse lugar para ouvir esse sermão, mas não temos garantia alguma do que vai nos acontecer amanhã. E sabe que essas coisas às vezes povoam o nosso coração como cristão. A gente crê no perdão do Senhor Jesus, no amor dele, na graça dele, na bondade dele. Nós já fomos alcançados por esse evangelho que nos liberta da condenação do nosso pecado. Ótimo. Mas a pergunta que segue é, e quanto amanhã? Como é que vai ser o amanhã? Como é que eu vou encarar a vida com os seus problemas? E mais, como é que eu vou lidar com eles se eu sei o quão fraco eu sou, o quão frágil eu sou, o quão incapaz eu sou de lidar com essa contingência, com essa imprevisibilidade, com essa dificuldade que é encarar os dilemas da vida. Não se engane. Nós não podemos imaginar que tudo que Cristo tem para nós, que tudo que temos que entender sobre o Evangelho, é que fomos perdoados e agora é cada um por si e Deus por ninguém para encarar a vida. Não, amados, essa noite eu quero fazer você entender que crer em Cristo é ter a certeza sim de que a gente foi perdoado, de que a gente foi aceito, mas ter a certeza também de que a gente enfrenta o mundo, enfrenta a vida acompanhado do poder do próprio Senhor Jesus. Que a gente foi chamado para ser amigo dele, para que ele continue de maneira invisível acompanhando a gente. Não foi para que a gente apenas dependesse dele como Salvador eterno que nos livra da ira vindoura, mas ele também nos chama para ter com ele uma parceria de amizade. Ter com ele a compreensão de que enfrentamos o mundo com todos os seus dilemas, com toda a sua imprevisibilidade, tendo a companhia do Senhor Jesus. É sobre isso que esse episódio de Jairo nos fala. O texto nos apresenta a vida desse homem chamado Jairo. Você sabe, quando eu fui estudar essa passagem, eu fiquei pensando assim, que coisa tremenda o que temos aqui. Como é que eu gostaria de aprender com Jairo a encarar a vida como ele aprendeu por ocasião desse episódio?
E olha, eu quero muito que você entenda que é isso que Jesus quer tratar contigo essa noite. Ele quer que você conheça algo disso. Ele quer que você aprecie a amizade dele por você. E você entenda como é que ele age e como é que nós devemos responder a essa amizade. Se não, vejamos, o texto começa nos ensinando como é que alguém deve se aproximar de Jesus. Como é que amigos do Senhor Jesus se aproximam dele? Essa é uma questão importantíssima. Eu diria que essa é uma pergunta, uma questão vital. Olha, a gente não pode deixar de ler o Novo Testamento sem perceber que pessoas diferentes se aproximaram de Jesus de maneira diferente e tiveram por causa disso respostas diferentes. Gente que se aproximava dele da maneira certa, recebia da parte dele gentileza, compaixão e amor. Mas é verdade também que pessoas que se aproximavam dele da maneira errada, quase sempre voltavam para casa com perguntas, com ira, com indignação, às vezes até querendo tirar a vida do Senhor Jesus. Onde está o erro? Não está em Cristo. Cristo sempre foi gentil, amoroso, compassivo, como ele ainda é. Ele diz na sua palavra que todo aquele que vem a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Mas não nos enganemos. Jesus nem sempre respondia com sorrisos para todos aqueles que vinham até ele. Você lembra dos fariseus? Lembra do jovem rico? Lembra de tantos outros textos em que pessoas vieram até ele e foram para casa sem compaixão, sem respostas. Porque o erro não está em Jesus, está na atitude que essas pessoas tomaram ao irem até ele. A maneira como elas se aproximaram dele foi uma maneira errada, equivocada, enganosa. Não demonstrava a atitude da amizade. Jairo, ensina para nós como é que a gente tem que se aproximar de Jesus. Essa é a primeira coisa que Marcos quer nos fazer entender sobre esse episódio. 3 coisas que Jairo faz que são importantíssimas a gente observar aqui. A primeira delas é que Jairo vai a Jesus profundamente convencido da sua necessidade. Jairo vai a Jesus porque ele está completamente convencido do quanto ele carece de Jesus. O texto começa dizendo que quando Jesus desce do barco, aflui grande multidão, e eis que se aproxima dele um homem, chefe principal da sinagoga, chamado Jairo, e a passagem ilustra de maneira muito clara o que está no coração desse homem. Ele prostra-se aos pés e ele insistentemente suplica. É um homem que está profundamente abalado, carente, e eu vou usar esse termo aqui com uma certa propriedade, desesperado para ir até Jesus. E você sabe já o motivo. Ele tem uma filha de 12 anos que está à beira da morte. Ele é um homem que está profundamente impactado pela situação que ele está vivendo. Mas eu fico pensando que esse é um pai amoroso, né? Porque ele vai até Jesus por causa da filha. Ele abre mão de tudo que ele tem por causa da filha. E esse momento é tão delicado para Jairo que ele insiste de maneira repetitiva, ele suplica, ele não abre mão de deixar claro para todo mundo que ele está vivendo uma situação muito complicada. Olha, eu penso que há uma coisa que a gente tem que aprender, amados. Jesus
costuma atender pessoas que vão até ele com esse senso de urgência. Jairo está correndo contra o tempo, contra o relógio. Ele sabe que ele não pode perder muito tempo, porque a filha dele está a morrer. Ele sabe que a situação é, difícil, complicada, e precisa de urgência no tratamento. Ele é um homem que está impactado por isso, e vai a Jesus imbuído disso. Não se engane. A gente, em geral, funciona muito bem quando as coisas vão mal. Basta aparecer incêndio para a gente chamar o bombeiro. E de vez em quando, na vida cristã, a coisa acontece assim também. Uma coisa que eu quero pedir a você é que você pare para pensar o quanto você precisa de Jesus na sua vida. O maior erro que um pecador pode cometer é imaginar que ele vai muito bem sem Jesus. Olha, Jairo vai a Jesus com esse senso de urgência, de necessidade. Deixa eu te dar só um motivo para que você pare para pensar nessas coisas. Jesus é o único que pode nos livrar da ira vindoura, da condenação eterna do nosso pecado. Eu falei da imprevisibilidade da vida. O que garante a mim e a você que essa não seja a última noite que nós temos sobre a terra? Mas eu estou sendo dramático. Estou sendo. Mas eu prefiro ser dramático agora para você depois não reclamar a eternidade inteira. E eu lhe digo em alto e bom som, a sua maior necessidade só pode ser satisfeita pelo Senhor Jesus. É só no sangue dele, na morte dele, na vida dele, que eu e você temos perdão completo de pecados, vida eterna garantida. E pecadores que se deram conta disso, são tomados por um senso de desespero, que é muito saudável. Segunda coisa, Jairo vai a Jesus, não apenas convencido que ele precisa de Jesus, mas ele vai também com um espírito humilde. Olha o que o texto diz. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Esse é um homem que não tem vergonha alguma de se humilhar diante de Jesus. Por isso que Marcos faz essa brincadeira. Ele é principal da sinagoga, um homem de status, de posição, um homem reconhecido na sociedade, alguém que tinha uma reputação. Mas quando ele vê Jesus, ele se torna humilde aos olhos dele, se prostra aos pés dele. A atitude de Jairo aqui, amados, é a mesma atitude da mulher, né? Que vai pelo senso de necessidade, vai também e se prostra, vai e fica amedrontada, mas é a atitude de todo mundo que saiu abençoado pelo Senhor Jesus. Para usar aqui essa expressão, Jesus não gosta de gente que chega para ele dando ordem. A nossa geração está muito enganada nesse ponto. Eu não aceito, eu repreendo, eu não admito. Peraí, calma. Não é assim que a gente se aproxima de Jesus. Para você ser abençoado por ele, tem que se aproximar que nem Jairo, humilde, reconhecendo que não é para examiná-lo, não é para fazer armadilha, não é para criar perguntas que possam deixá-lo numa situação desagradável, não é para olhar para ele apenas como um homem, não é para entender que você sabe e ele então é alguém que pode até te ajudar se ele der a resposta certa. Aproximar-se dele da maneira correta não é tentar confundir a Cristo, não é ficar tentando fazer armadilhas curiosas. Sabe, tem gente que se aproxima de Jesus assim, querendo ter curiosidade sobre ele. Ele não está interessado em revelar-se a quem é curioso. Ele não está interessado nisso. Ele está interessado em revelar-se àquele que é humilde, que se despoja de si mesmo e se apresenta sem vergonha para ele. Para usar aqui uma expressão
bem clara, Mateus e Lucas dizem que Jairo se aproxima dele de joelhos. É assim que Jesus quer que a gente chegue até ele, de joelhos. E de joelhos é a representação de que a gente se convenceu de que somos falidos sem ele. Amados, não é para vir com segundas intenções. Jesus não quer ninguém com segundas intenções. Ele quer gente que seja humilde. Terceira coisa, Jairo vem a Jesus com fé e obediência. Olha que o texto diz que depois de ele ter suplicado insistentemente para que Jesus vá até a casa dele orar pela sua filha, o texto diz no verso 24 uma coisa surpreendente: Jesus foi com ele. Veja bem, Jairo vai até Jesus porque sabe que Jesus é aquele que pode resolver o problema que ele enfrenta. Jairo vai até Jesus porque ele sabe que é em Jesus que ele encontrará a cura para sua filha. Mas Jairo vai até Jesus, e quando Jesus recebe Jairo, ele exercita essa fé ficando ao lado dele. Porque o texto diz que Jesus vai com ele. Mas entre o encontro que Jesus tem com Jairo e a casa de Jairo, acontece um monte de coisa. Acontece um monte de coisa. Uma delas é que no caminho eles encontram com uma mulher que faz tudo aquilo que Jairo tinha feito. Vem com uma necessidade, se humilha e exercita a fé. Mas essa mulher faz Jairo perder tempo. Você já parou para pensar nisso? Jairo fica ali parado. Jesus está atendendo a mulher e ele está preocupado com o que possa acontecer com a filha. É quando aquilo que você está se preocupando acaba sendo impedido por uma circunstância que não estava prevista. O filho está doente em casa, aí o chefe chama para você fazer uma reunião com ele. Não dá, eu quero ir embora para casa, pegar meu filho. Jairo se encontra numa situação bastante delicada, mas o texto diz que Jairo fica calado, quieto. Ele não murmura, ele não reclama, ele não faz nenhuma exigência, ele obedece. Se Jesus falou para eu ir com ele, eu vou. Se o caminho até a minha casa passa pela vida dessa mulher e eu vou ter que esperar ele tratar dessa mulher, eu espero. Não importa o tempo que eu leve da minha ida com ele até a minha casa, porque eu sei com quem eu estou. Jairo se aproxima de Jesus com fé, mas ele se aproxima de Jesus submetendo-se ao processo que Jesus usará para resolver o problema de Jairo. Isso é uma coisa surpreendente, amados. Porque Jairo fala assim: eu vim até ele, e ele achou por bem parar, e eu tenho que parar com ele, porque eu tenho que esperar que ele vá até a minha casa. Para você ter ideia do que significa, o texto diz que quando ele está ali esperando que Jesus cuide da mulher, chega uma notícia da casa dele, e a notícia é tenebrosa, horrível. Sabe qual é? Jairo, para de incomodar o mestre, porque a tua filha morreu. O que ele fez? Ficou quieto, porque ele estava se submetendo. Mas isso é uma coisa surpreendente, maravilhosa nesse texto. Jairo ensina para nós que Jesus quer que as pessoas se aproximem dele com esse mesmo espírito. Eu creio em ti. Custe o que custar, doa quem doer. Eu vou me apegar a ti. E eu esperarei que tu hajas no teu tempo. Mas eu não sei se a nossa geração se comportaria como Jairo. Não sei como é que você ficaria nessa situação.
Não sei como é que você enfrenta os dilemas da vida quando olha para essa história de Jairo. Mas eu confesso, é assim que a gente deve se aproximar dele. Que vantagens, que benefícios, o que acontece com aqueles que se aproximam dele como Jairo? Essa é a segunda parte do meu sermão. Como é que isso tudo abençoa a vida daqueles que se aproximam dele dessa maneira? E lembre-se, se aproximam dele convencidos da sua necessidade, se aproximam dele humildes e se aproximam dele tendo fé e disposição para obedecê-lo. Que benefício isso traz? Que vantagens isso proporciona? Descobertas incomparáveis. Traz descobertas que só podem ser experimentadas por aqueles que se dispõem como Jairo a se aproximar de Jesus da maneira certa. Passo a aplicar o texto, apresentando a você 3 dessas descobertas que Jairo fez. Jairo descobriu 3 coisas nessa etapa da vida dele em que ele se encontrou com Jesus. Coisas que, amados, a gente tem que aprender a descobrir na nossa própria caminhada com o Mestre. Coisas que a gente jamais vai descobrir se nós não tivermos a disposição que Jairo teve de fazer o que ele fez. Eu não sei se você está me entendendo, mas a vida tem esses dilemas mesmo. Filhos adoecem e morrem. Empregos vão e vêm. Coisas da vida que nenhum de nós está imune de experimentar. Essa ideia de que o Evangelho livra o cristão dos problemas da vida é uma grande bobagem. Não vou nem perder tempo com isso. O que o Evangelho garante é que a gente vai enfrentar tudo isso acompanhado de Jesus. E essa companhia faz toda a diferença. De 3 maneiras diferentes. Primeiro, Jesus aceita a súplica e o rogo de quem se aproxima dele da maneira certa. O texto diz que depois de Jairo ter ido a Cristo, depois ele ter sido cercado por uma multidão, ele deixa a multidão para atender a Jairo. Essa é uma coisa maravilhosa. Jesus se importa com Jairo. Jesus atende a Jairo. Jesus está interessado no problema de Jairo. Essa é a grande verdade do Evangelho, amados. De que Jesus recebe pecadores. Ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele é aquele que simpatiza, se importa, se compadece de nós. E está tão interessado nisso, que ele abre mão, inclusive, das multidões. Ele não está querendo tratar com a multidão, ele quer tratar comigo e com você, pessoalmente. Ele quer que a gente entenda que ele se importa sim, que ele está com os olhos postos em nós sim, que ele é invisível, mas continua tão real quanto foi na vida de Jairo naquele dia. Amado, eu não sei o que está incomodando, machucando a sua alma e o seu coração, mas você entrou aqui essa noite para eu dizer isso para você. Olha, Jesus quer tratar contigo. Aproxime-se dele, convencido da sua necessidade, humilde, com fé, e ele vai contigo. Vai contigo, irmão, como foi com Jairo. Ele vai contigo, porque ele se alegra em atender pecadores.
Segunda coisa, Ele vai contigo para cuidar, para proteger, para guiar, para guardar e para acompanhar a tua vida. Ele vai contigo para o que der e para o que vier. Ele vai contigo e não há nada e nem ninguém que vá te atrapalhar, te incomodar, te impedir na tua jornada. Veja como é que isso aparece no texto. A gente já foi informado que Jairo está lá esperando ele cuidar da mulher. Vem a notícia da casa dizendo que a filha morreu. Aí Jesus começa a agir em prol de Jairo. Porque veja o que está no verso 35 e 36. Diz assim: disseram para Jairo: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Quem responde essa pergunta? Não é Jairo. O texto diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Veja que o texto é muito claro. A notícia chega, Jairo fica abalado, e mesmo antes de Jairo dar respostas, Jesus se antecipa e cuida de quem? De Jairo. Cuida de Jairo. É Jairo que precisa agora ser protegido das más notícias, protegido do desânimo que pode se abater sobre ele, protegido daquilo que ele possa vir a imaginar por causa dessa boa nova. Jesus está o tempo todo fazendo isso por nós, amados. Protegendo, cuidando, acompanhando as nossas vidas. Depois, mais à frente, Jesus entra na casa, e ele encontra lá um alvoroço. Na verdade, pessoas estavam pranteando a morte da filha de Jairo, e haviam pranteadores profissionais, gente que chorava a pago. O texto diz que Jesus pergunta para essa gente: por que vocês estão chorando? Eles então dizem: a criança morreu. Não, a criança não morreu coisa alguma, ela está dormindo. E aí eles riem de Jesus. Sabe o que Jesus faz? Manda todo mundo embora para casa. Esvazia a casa de Jairo, porque essa gente só está atrapalhando. Jesus não só cuida de Jairo quando a notícia chega, mas ele cuida de Jairo quando ele entra na casa e diz assim: olha, Jairo, não se deixa abater. Esses inimigos que estão aí vão ser todos escorraçados por mim. Fica tranquilo, Jairo. Está comigo, está com Deus, porque eu sou o próprio Deus. Está comigo, está com a maioria, Jairo. Eu sou aquele que vou te acompanhar, guiar os teus passos, te proteger. Amados, Jairo descobriu que Jesus não só se importava com ele, como também queria cuidar da sua vida. Sabe que hoje de manhã, eu fiquei sabendo a história do Elias aí. Não o profeta, Elias da igreja. Ele foi mexer num poço, e a intenção dele era limpar o poço hoje. Só que antes dele entrar no poço, ele tomou um tombo e se machucou. Aí ele preferiu não continuar trabalhando no poço. Um tempo depois, o poço desabou. Jesus cuida de Jairo, mas cuida também de Elias, de Sara, de Délbria, de Cristiane, de Alexandra, de Cremilda, de Marilene. Não te importes. Ele cuida o tempo todo daqueles que estão próximos dele. Nem que os teus inimigos te tragam más notícias. Crê. Crê. Crê somente. Nem que o mundo, a carne e o diabo tentem contra você. Crê. Nem que o diabo faça você acreditar que teus pecados são graves demais para serem perdoados por ele. Crê. Nem que teu passado seja horrendo
condenável, que você se sinta alguém que não pode ser perdoado por Ele, creia que Ele recebe pecadores e liberta eles do poder do pecado. Descanse nele, venha até Ele, e Ele jamais te desamparará. Terceira e última aplicação é que Jairo não apenas descobriu que Jesus cuidava, protegia, guiava e guardava ele, mas ele descobriu também que o poder de Jesus era muito maior do que ele imaginava. O poder de Jesus é muito maior do que a gente imagina, meus irmãos. A gente, em geral, depois de ficar um tempo andando na igreja, virando alguém que se familiariza com as coisas do Evangelho, a gente já não se surpreende mais com as coisas. Já acha tudo muito normal, natural. E a gente começa a medir o poder de Jesus com base nos nossos preconceitos, nas nossas ideias. Jairo talvez tenha descoberto isso nesse dia. Sabe por quê? Porque ele vai até Jesus desejando que ele cure a filha dele da enfermidade, não é isso? Vai até Jesus querendo que ele cure ela da enfermidade. A fé de Jairo é boa, verdadeira, mas não é tão grande assim. Sabe por quê? Porque ele quer que Jesus vá até a casa dele e imponha a mão sobre a filha. Jairo não sabia muito bem se Jesus podia curá-la sem ir lá. Não é verdade? Jesus já fez curas e continua fazendo sem se fazer presente pessoalmente. Você lembra aquele homem que pede a ele para curar a filha dele à distância? E ele cura. Você lembra daquele endemoniado que ele fala, olha, vai para casa que a tua filha está liberta? E ficou liberta. Jairo foi com essa expectativa do poder de Jesus. O tempo passa, o tempo voa, nem tudo ficou tão bem, as coisas pioraram. Ele entra na casa dele e a filha dele está agora morta. E aí ele descobre uma coisa. Jesus não tem poder só para curar. Ele tem poder também para ressuscitar mortos. Jairo, agora tu sabes o quão poderoso eu sou. Agora tu sabes que embora tu entendesse o meu poder, agora você sabe o quanto eu sou poderoso. Jairo, agora você percebe que tolice foi achar que eu estava perdendo o controle quando tratei daquela mulher. Jairo, agora você se dá conta de que você não precisa ficar inquieto. Não precisa se desesperar, Jairo. O meu poder é muito maior do que você pode imaginar. E sabe o que é melhor, Jairo? Esse poder está à sua disposição. Porque quem é amigo meu, jamais deixará de ser abençoado, fortalecido, sustentado pelo meu poder. Ah, Jairo, a tua filha morreu, ela vai se levantar, vai alegrar de novo o teu coração, Jairo, para que você entenda o quão poderoso eu sou na tua vida. Ah, amado, com Jesus, no fim, dá tudo certo. E se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. Com Jesus, nada dá errado, porque o poder dele é muito maior do que a gente pode imaginar. Deixa eu fazer um apelo a você. Você que está aqui essa noite e não está perto de Jesus. Eu faço a você um apelo. O que mais é necessário para você perceber o quanto você carece desse poder em sua vida? Jesus está aqui essa noite, dizendo ao seu coração através dessa pregação: vem para mim de maneira inteira e completa. Lança-te aos meus cuidados. Depende de mim, confia no meu poder. E eu vou te atender. Eu vou cuidar de você, te proteger, te abençoar, caminhar ao teu lado. E o meu poder vai se revelar a você de uma maneira que você jamais
imaginou. A vida é incerta, mas com Jesus, no fim, tudo dá certo, porque o poder dele é incomparável. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. E ajuda-nos a nos aproximarmos de Ti, convencidos da nossa necessidade, humildes, com fé e submissão a Ti. Dá-nos a compreensão de que Tu estás sempre conosco, Senhor. Ainda que nós atravessemos o vale da sombra da morte, o Teu bordão e o Teu cajado estão conosco. O Senhor nos consola e o Teu poder age sempre a nosso favor. Ah, Senhor Jesus, atrai aqueles que estão aqui essa noite e não compreendem essas coisas ainda. Dispõe os corações deles para que entendam que é somente ao Teu lado, somente na companhia do Senhor, que nós podemos encontrar vida, certeza, proteção, companhia, para todas as incertezas, para todos os temores, para todas as dúvidas do nosso coração. A Deus, aquieta a alma dessas pessoas e atrai-as pela Tua graça e pelo Teu amor. E que agora o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja convosco, com todos aqueles que estão próximos, que são amigos do Senhor Jesus, espalhados por toda a terra, hoje e para todo o sempre.